É um prazer para mim estar participando desta conversa sobre o trabalho Terráqueos do Frederico Ruas, que apresenta várias questões muito interessantes para o campo de trabalho que eu tenho me dedicado, que é a relação das artes com a internet. Esse trabalho ele aponta algumas questões bastante relevantes e reincidentes na arte contemporânea. Frederico vem do cinema e atualmente cursa artes visuais. E ele consegue fazer um cruzamento muito rico dessas duas áreas, de maneira que o seu trabalho fica num campo híbrido, né? Ele é cinema numa outra dimensão, numa outra perspectiva, digamos assim. É um documentário dentro de uma outra perspectiva. Eu acho que a sua a formação que ele está tendo em artes visuais pontua muito essa obra. Uma coisa que eu gostaria de comentar, eu trabalho já há bastante tempo na área de artes visuais contemporâneas e tenho me dedicado a essa relação das artes visuais com a internet. Duas questões que me parecem muito pontuais no trabalho de Frederico Ruas é a questão da reprodutibilidade ou a produtibilidade infinita que a internet possibilita e a discussão do tema da autoria. No primeiro caso, nós temos a ideia de que a internet, principalmente a partir da Web 2.0, trabalha muito com uma memória coletiva, com uma produção coletiva. E é bom lembrarmos, inclusive, assim, que a internet, apesar de ser bastante recente, vocês vejam que o uso, digamos assim, de domínio público da internet, ele inicia realmente em 95. A Web 2.0 é de 2004, ou seja, antes disso, não havia essa possibilidade de postagens. A Web 2.0 ela abre uma nova perspectiva para interatividade, né? Permitindo ao usuário a postagem de vídeos, de sons, de imagens, de textos, os mais diferentes materiais, mesmo sem ter um conhecimento, digamos assim, de informática, né? Ou seja, qualquer usuário pode participar disto que José Luiz Brea chama memória RAM. Essa memória que se constrói pelos nós das redes, pelas diferentes conexões e pelo aporte de inúmeros usuários. Essa rede que não é mais de propriedade, cuja ênfase de funcionalidade não é mais a propriedade individual da produção intelectual, mas a propriedade coletiva da produção intelectual. Ou seja, o conhecimento elaborado de uma maneira dinâmica e cooperativa, digamos assim, que a gente mais conhece do gênero Wikipédia. Mas também temos, a partir desse Web 2.0, também todas as redes sociais que a gente conhece, Facebook, Twitter, LinkedIn, bom, o próprio Google+, e N outras possibilidades, né, das mais diferentes caminhos para a interatividade. E Frederico Ruas, ele trabalhou, ou seja, ele produziu um filme de metragem normal, né? Um filme, tem a impressão que tem mais de 1 hora, é uma espécie de documentário da vida humana, né? Que ele se deixou levar pesquisando mais de 5 meses na internet em vídeos de Common Creative, ou seja, que estão liberados, que podem ser utilizados por qualquer pessoa, não há necessidade de pagar direitos autorais, e também para músicas, sons, ou seja, ele usou imagens e sons disponíveis na internet. E o seu filme, ele foge digamos assim, aquela ideia de um roteiro estabelecido, a partir do qual se coletam ou se produzem as imagens que farão a sua composição, né? Na verdade, como ele mesmo relata, houve um deixar-se levar, um procurar se surpreender, uma busca do inesperado. E esse é a estratégia de trabalho do Frederico. E essa estratégia de trabalho, ela tem muito a ver com a própria estrutura da internet. Então é isso que me parece o mais interessante. Como ele, nesse trabalho, ele explora o meio internet
de uma maneira criativa, mas que é conduzido pelas possibilidades do meio, ou seja, um artista que se deixa conduzir pelas possibilidades do meio que utiliza, mas o explora de uma maneira criativa, de uma maneira bastante pessoal. Ele me falou que tentou fugir de uma posição pessoal evidente, ou seja, não quis fazer uma espécie de documentário onde ele defendesse valores, ideias, mas funcionar mais quase como uma arqueologia, né? Um levantamento do que está acontecendo, de como as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão vivendo na Terra nesse momento. Ele utilizou para a coleta dessas imagens palavras-chave da experiência humana como amor, violência, amizade, sexo, religião, ciência, e pesquisou essas palavras em várias línguas. E o resultado é um cruzamento de imagens que, em alguns momentos, te conduzem, em outros, quase que se chocam entre si também. Não que haja uma neutralidade, não é isso, mas há uma diversidade, há como uma diversidade de perspectivas. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante como foi possível captar essa diversidade de percepções, essa diversidade de ideias, que é o reino do cyberespaço, né? O mundo virtual comporta e se constrói nessa diversidade. Eu acho que é isso que é o mais interessante, é como ele conseguiu captar essa diversidade do cyberespaço, essa diversidade, essas contradições, esse estar e deixar de estar, até de certa forma uma crise de valores da cultura da qual viemos, uma cultura de base iluminista que trazia a ideia de verdades, de essências. Então parece que a internet desconstrói este paradigma, e o filme do Ruas traz isso, ele traz isso na sua essência construtiva, na sua estrutura de trabalho. Eu acho essa uma das, me parece, as coisas mais interessantes. E a outra questão que me parece importante também é a discussão da autoria. A autoria, principalmente no campo das artes visuais, é algo muito forte, que vem do Renascimento, né? E essa ideia do individualismo, o autor. E o que a internet aporta é exatamente essa outra possibilidade, essa produção, e que de certa forma o Nicolas Bourriaud também já aponta, não na internet, mas na cultura contemporânea, quando ele fala dos artistas que se apropriam de produções culturais para, a partir delas, fazer a sua criação. Então, o trabalho do Frederico é exatamente uma pós-produção. Ele trabalha com o produto da própria cultura. É o produto da cultura contemporânea que é a sua matéria-prima de trabalho. Então, tem vários autores. Então, nós poderíamos dizer assim, mas essas imagens não são do Frederico, são de outros autores, mas autores que não estão nomeados. E isso é algo problemático no campo da arte, porque exatamente nega esta figura do autor como indivíduo criador, como aquele que possui o dom da criatividade. Então, Frederico se deixa levar por esse jogo de autorias e explora isso, ou seja, ele não se coloca como o autor, ele se coloca como aquele, me lembra um pouco a Agnes Varda naquele filme do coletador, né? O Frederico atua exatamente como um coletador, como aquele que recolhe os detritos, recolhe os produtos desta sociedade contemporânea. Então eu lembrei muito do filme da Agnes Varda quando eu estava vendo o filme do Frederico. E eu acho isso muito interessante, porque isso é uma questão da cultura contemporânea. Essa apropriação que, de certa forma, desestabiliza a figura do autor. Ainda que, tanto no caso da Agnes Varda como no caso do Frederico, nós temos um autor, o autor do produto filme, digamos assim, né, do produto vídeo. Há um intercâmbio, há uma certa generosidade e uma certa também humildade. Generosidade no sentido dessa partilha e humildade no sentido de reconhecer que são colheitadores, que estão recolhendo, que estão trabalhando com produtos já estabelecido, que já existe. Ao usar esse material de conteúdo livre, quer dizer, material que estão disponíveis no meio virtual,
do cyberespaço, o que me parece importante é exatamente essa exploração do próprio meio. Então, fundamentalmente, essa exploração do meio para um processo criativo e os resultados que é possível obter com isso dentro de um documentário que tem e não tem uma narrativa, que também lida com uma narrativa que não tem um tempo, ele poderia ser visto de trás para diante, de diante para trás, são narrativas cruzadas, talvez. E em todos os sentidos, então, me parece que o trabalho aponta para questões bastante pertinentes da cultura e da arte contemporânea. Então, nesse sentido, eu acho que é um debate muito válido e é uma obra que abre muitas possibilidades de discussões, muitas possibilidades de leituras e possibilidades de interpretações. E eu acho que é isso o mais rico numa obra de arte.